Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre qual é o segredo da bênção, qual é o segredo da vida com Deus. E o segredo, irmãos, é a obediência à palavra dele. E todas as vezes que eu obedeço a palavra dele, irmãos, automaticamente eu desço na presença dele. Eu me humilho diante da presença dele. Então, irmãos, na noite de hoje, nós vamos obedecer, nós vamos ouvir aquilo que a palavra dele quer nos dizer, para que ele possa nos curar, nos lavar, nos limpar de qualquer enfermidade que seja, física ou espiritual nas nossas vidas. Amém? O livro que nós vamos ler encontra-se em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Irmãos, você percebe que no mesmo verso que a Bíblia fala de muitas qualidades dele, no final ela fala, porém leproso. Então, diante dos outros, diante do seu exército, Naamã, ele era um homem que tinha autoridade, ele era um homem que tinha posição, ele era um homem que tinha riqueza, título, poder e glória humana. Porém, ele era leproso. Esse porém, irmãos, ele desvaloriza tudo, todas as qualidades que foi dito antes. Irmãos, quando ele entrava na intimidade dele e ele se despia daquela farda, daquela roupa bonita de comandante, que provavelmente cheio de medalhas. Por quê? Porque a Bíblia mesmo relata que ele era um general que vencia muitas batalhas. Só que a hora que ele entrava ali no quarto dele, na casa dele, e ele tirava a farda, ele olhava para a pele dele e ele via uma enfermidade dentro dele, dentro do corpo dele. Irmãos, a Bíblia ela não diz exatamente em que período avançado estava aquela enfermidade, porque ela fala que ele era um homem o quê? Ativo. Então, nós entendemos que ela estava o quê? No começo, porque se a gente for estudar na medicina, a lepra, irmãos, a lepra ela é o quê? Ela é uma doença causada por uma infecção bacteriana. Ela ataca o sistema e ela desativa a capacidade de sentir dor. Então, com o tempo, a lepra ela vai tomando conta do corpo da pessoa e a pessoa ela vai deixando de sentir dor. Mas, em outras palavras, irmãos, no final, sabe o que aquela doença faz com o corpo da pessoa? Apodrece a carne e leva a pessoa a óbito. Então, assim, quando as pessoas, o exército dele olhava para ele e via ele de farda. Quando ele olhava na intimidade dele, no quarto dele, ele via o corpo dele cheio de lepra. Mas como Deus estava vendo ele? Em 1 Samuel 16:7, parte B, diz assim: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nesta noite, o Senhor está olhando para nós e o que Ele tem visto em nós? Glórias a Deus. Irmãos, naquela época, a lepra ela era uma doença incurável. Era só um milagre na vida da pessoa que tinha o quê? Que tinha lepra. Irmãos, e a Bíblia relata, a lepra, ela representa, ela tipifica o
pecado. Glória a Deus. Assim como aquela enfermidade, quando ela dá na pessoa, no corpo, ela vai aos poucos corroendo. Aos poucos, o que aquela pessoa ela tem que fazer? Ela tem que se isolar. Aquela pessoa ela acaba ficando o quê? Sozinha. Aquela pessoa ela vai perdendo título, ela vai perdendo família, ela vai perdendo os bens, porque ela se isola, ela não pode ter contato. Assim é o pecado nas nossas vidas. Irmão, o pecado ele nos afasta do Pai. Quando eu estou no pecado, quando existe essa lepra dentro de mim, há uma separação entre eu e o Pai. Lá em Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, no nosso Senhor. Só que, irmãos, Naamã ele estava tão preocupado ali com aquela lepra física, que ele deixou de olhar e perceber a lepra espiritual que existia dele, que manchava o caráter dele. A necessidade dele era tão grande de querer buscar a cura física, que ele deixava de olhar para dentro dele. Quantas das vezes, irmãos, nós, sem perceber, deixamos a lepra entrar dentro de nós, deixamos o pecado entrar dentro de nós, irmãos, e nós não percebemos, e aquilo vai o quê? Nos corroendo, aquilo vai o quê? Nos consumindo, e daqui a pouco faz que nem a lepra física, apodrece e me leva à morte. É isso que o pecado faz conosco, irmão. Quando eu tenho uma mágoa no meu coração, quando eu não perdoo o meu irmão, pecado, lepra, tá vendo a separação entre eu e o Pai. Irmãos, quando eu não obedeço a palavra de Deus, quando eu trato certo como errado e o errado como certo, lepra. Tá vendo um distanciamento, uma separação entre eu e o Pai. Quando eu venho para o monte e não obedeço o que tem saído daqui, o que os profetas, as profetisas, os irmãos, as oportunidades pregam, palavra de Deus, lepra, estou desobedecendo. Quer um exemplo claro disso, irmãos? Miriam se rebelou, leprosa. 7 dias, irmãos, ela precisou viver afastada do arraial. Por quê? Porque veio lepra sobre a vida dela, irmãos. Veio lepra sobre a vida dela. Então, irmãos, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, irmãos. Eu não tenho apenas que ouvir, mas tenho que obedecer aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, irmãos. Então, nós podemos comparar a lepra com o pecado. Só que Naamã, irmãos, ele era um homem que, em uma das suas batalhas, a Bíblia vai dizer que eles capturaram uma menina hebreia. E ele levou essa menina para casa e ela se tornou serva da sua senhora. E aquela menina, ela sabia daquela dificuldade, ela sabia daquela enfermidade que o seu senhor estava passando. E aí em 2 Reis 5:3 vai dizer assim, e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, o que me chamou a atenção é nessa parte, quando nós lemos. Se a gente parar para pensar, ela foi o quê? Capturada. Então ela foi por livre, espontânea vontade na casa de Naamã? Não, ela foi capturada. Então se a gente olhar, ela estava num lugar indesejável, num lugar que ela não queria estar. Mas quando ela olhou e viu o seu senhor e a sua senhora também, porque era marido, padecia daquela enfermidade, daquele sofrimento, irmãos. Aquela menina, ela testemunhou sobre o poder de Deus na vida deles. Ela não foi omissa, irmãos. Sabe o que ela fez? Salmo 41:1.
Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará do dia mau. Irmãos, pobre sim. Naamã, naquela situação, ele era pobre diante dela, porque ela foi. E o que ela fez? Ela atendeu ele no dia da necessidade dele, irmãos. E quando a gente fala pobre, aqui não é só pobre financeiramente. Quantas vezes nós somos omissos à palavra dele? Às vezes Deus te colocou num lugar indesejável. Você olha e fala, mas Senhor, eu não queria estar aqui. Mas Deus te colocou ali, sabe para quê? Para você testemunhar o poder dele. E quantas vezes, irmãos, nós somos omissos. Ah, não, eu não vou falar porque aquela pessoa ela vai ficar chateada comigo. Ah, mas é meu patrão. Ah, não posso. Irmãos, não sejamos omissos à palavra de Deus. Testemunho sobre o poder dele, irmãos. É isso que nós temos que fazer. E ela foi e falou, irmãos, que havia em Samaria um profeta que podia o quê? Livrá-lo daquela lepra. Só que, irmãos, naquele primeiro momento, Naamã, ele não foi até o profeta. A Bíblia vai dizer em 2 Reis 5:7, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Irmãos, naquele momento, Naamã foi aonde? Na pessoa errada. Ele fez uma carta, porque ele era comandante do exército da Síria. Ele fez uma carta para o rei de Israel, irmão, para o seu superior aqui na terra, dizendo que ele precisava o quê? De uma cura. E o rei, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e falou assim, mas por acaso sou eu que dou vida e que tiro vida? Irmãos, aonde eu e você estamos buscando a solução dos nossos problemas, no profissional, dentro de si mesmo, nessas igrejas que a gente vê que o altar está profanado. Foi falado aqui, Deus usou a vida do pastor para profetizar. Veio aqui água quente, ouço lá água fria, mistura, morna. Deus vomita, irmãos. Aonde eu tenho buscado aquilo que eu desejo? No rei, naquele que está aqui. Deus está dizendo nessa noite, a solução do seu problema está na mão dos reis, irmãos. É Ele que nós temos que recorrer a Ele, a pessoa certa. Eu tenho que confiar nele. Lá em Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quer dizer, o que é confiar? O que é entregar? Ó Senhor, está nas tuas mãos. No Salmo 34 diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas, irmãos. Às vezes você olha e fala, mas é muitas as minhas aflições. A palavra de Deus diz, eu livro você de todas elas. Mas para isso eu tenho que confiar. Para isso, irmãos, eu tenho que ir na pessoa certa, irmãos. Quantas vezes nós padecemos? A Bíblia diz que o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Irmãos, é a palavra de Deus. E na pessoa certa, porque lá em 2 Crônicas 20:20 diz assim, ó, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho que crer no Senhor e crer no profeta. Profeta que prega a verdade, irmãos, a palavra de Deus. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que esse acontecido de que o rei havia rasgado as vestes chegou até o ouvido do profeta Eliseu. E aí vai dizer assim, 2 Reis 5:8, parte B. Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então quer dizer, quando o profeta soube a situação de Naamã, o profeta falou assim, deixa ele vir até mim. Ele vai ficar sabendo que aqui em Israel há o quê?
a um Deus. E a Bíblia diz que ele foi até o profeta. 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficarás purificado. Irmãos, Naamã foi com toda a sua comitiva até a casa de Eliseu. Mas a Bíblia diz que ele nem saiu para atender. Ele mandou o seu mensageiro lhe dar o recado. Primeira coisa, Naamã foi ali para receber uma bênção. O profeta deu a ele uma ordem. Você quer receber a bênção? Então obedece. Vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Tiago 1:22 diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Irmãos, quando eu venho aqui, eu tenho que vir para ouvir, mas eu também tenho que vir para praticar o que sai desse altar. Não adianta nada eu estar aqui, ser apenas ouvinte e não praticante daquilo que Deus tem ensinado para mim. Porque quando eu ouço e quando eu pratico, eu vou ter fé. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, irmãos. Como eu vou obter fé se eu só ouço e não pratico? Eu ouço e não pratico. Eu tenho que praticar aquilo que tem saído do altar, irmãos. Só que Naamã, olha para você ver, um ato simples. O profeta mandou a mensagem para ele: vai lá, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Naamã muito se indignou. Quer dizer, um ato simples de se praticar. Mas ele não quis fazer naquele primeiro momento. Sabe por quê, irmãos? Porque ele achava que tinha que ser do jeito dele. Ele achava que o profeta tinha que sair lá, porque ele mesmo diz, 2 Reis 5:11. Porém, Naamã muito se indignou e foi-se dizendo: eis que consigo mesmo, certamente ele sairá e por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então, quer dizer, naquele momento, Naamã, ele queria o quê? Que o profeta fosse lá, colocasse a mão e curasse ele. Poderia fazer? Poderia, porque o nosso Deus pode tudo. Basta ele mandar uma palavra que você será curado. O nosso Deus, ele pode tudo, irmãos. Mas aprenda algo. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Sabe o que aquele profeta estava falando para ele? Sabe o que Deus está falando para nós hoje? Jeremias 18:2, levanta-te, desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, nessa noite Deus está falando conosco, desce, desce. Você, nós viemos aqui nessa noite receber uma bênção. Deus está nos dando uma ordem. Igreja, congregação, desce na presença de Deus. Irmãos, nós temos que descer. Aqueles pensamentos, quando o mensageiro disse e Naamã se indignou, aqueles pensamentos entraram dentro dele. Ele falou, não vou. Por que ele não mandou eu mergulhar lá nos rios lá da Síria, da onde ele estava? Mandar eu mergulhar aqui no Rio Jordão? E ele se revoltou. Naquele momento ele não quis ouvir. Mas como a palavra de Deus diz, né, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Os servos dele falaram assim para ele, 2 Reis 5:13. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Em outras palavras, irmãos, o servo falou para ele: ei, o que você tem para perder? O profeta mandou você ir lá e mergulhar e você vai ficar purificado. Irmãos, naquele momento, a ficha de Naamã caiu.
Naquele momento ele começou a receber o milagre. Sabe por quê? Porque lá em Salmos 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Foi naquele momento que o coração dele se quebrantou, que o espírito dele se quebrantou. Deus começou a agir e operar o milagre dele. Porque lá em 2 Reis 5,14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãos, nessa noite Deus está falando conosco. Desce. Vamos descer, igreja. Irmãos, para a gente crescer na graça, no conhecimento, no Senhor, a gente precisa reconhecer que nós não somos nada. A gente precisa reconhecer a nossa pequenez, que é um exemplo disso, que foi o último profeta, que o próprio Senhor Jesus disse, João Batista, porque lá em João 3,30 ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e oro lá em oculto, entre eu e Deus, as minhas aflições, tudo aquilo que eu tenho passado, Deus vai e me honra publicamente. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus honrou João Batista. Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Lucas 9:48, parte B. Pois aquele que entre vós for o menor, será o maior. Irmãos, precisamos reconhecer a nossa pequenez, as nossas limitações, tirar de nós o nosso orgulho, aquilo que tem nos afastado do amor do Pai. Naquele momento, ele reconheceu, diante daquela doença incurável, que ele não era nada. Ele se humilhou ao Deus de Israel e naquele momento começou um milagre dentro dele, irmãos. E olha para você ver, quando ele chegou diante do Rio Jordão para mergulhar, ele estava fardado. Alguns servos sabiam que havia lepra dentro dele, mas a maioria não sabia. Ele precisou tirar aquela roupa, aquela farda bonita. Ali diante de todos, irmãos, ele teve que mostrar aquilo que estava dentro dele. Ele se revelou ali para os outros. Quer dizer, foi uma humilhação para ele naquele momento. Mas ele não se importou com o da direita, com o da esquerda, com o da frente, com o da trás. Ele não se importou. Irmãos, ele mergulhou, irmãos. Ele mergulhou. E olha para você ver, ele mergulhou a primeira vez e nada. Ele mergulhou a segunda e nada. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta e nada. E lá Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Tá mergulhando e não tá acontecendo nada? Persiste. Mergulha. Porque na 7ª vez, quando ele mergulhou e levantou, a Bíblia diz que a sua pele era como de um menino. Ele ficou purificado, irmãos. O que Deus está querendo dizer com isso? Que antes de Deus curar a nossa enfermidade física, o nosso problema aqui fora, Ele quer curar aqui dentro. O trabalhar de Deus começa de dentro para fora, irmãos. E Deus não aceita a gente 99,9%, não. É 100%, irmãos. Ai, no sábado dá pra eu vir no culto. Ai, mas de quinta-feira eu não consigo, porque eu tenho que fazer janta, eu tenho que cuidar do meu marido. Não tá dando 100%, irmãos. Ai, na quinta eu venho. Ai, mas no sábado eu tenho um compromisso. Não tá dando 100%, irmãos. Não vai alcançar aquilo que Deus deseja.
A palavra de Deus diz assim, sim, não, mergulhe, irmãos. Mergulha na palavra dele, obedece o que está sendo falado, crê no Senhor e nos seus profetas. Em Deuteronômio 5,33 diz assim, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que eis de possuir. Irmãos, aqui fala em todo o caminho. Não é hoje aqui, amanhã lá. É em todo o caminho nós temos que andar na palavra de Deus. É a todo tempo que eu tenho que estar me voltando, descendo na presença de Deus, irmãos. É todo o tempo. Nós, irmãos, seres humanos, a gente quer tudo para ontem. A gente quer para ontem. Não, Senhor, tem que ser do meu jeito. Não, Senhor, é assim. Com Naamã foi assim. Quando ele chegou lá, ele queria do jeito dele. Mas ele obedeceu o quê? A palavra do profeta. Ele obedeceu o quê? A palavra do Senhor. Em Salmos 27:14 fala, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Irmãos, é no tempo dele. Não é no meu, não é no seu, é no dele, irmãos. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós estamos precisando, irmãos. E por que 7? Se você for estudar um pouquinho na cultura judaica, irmãos, o número 7, ele representa a perfeição. Então Deus queria curar Naamã totalmente, irmãos. Não parcialmente. Então assim, cada mergulho que ele dava, ele ia sendo lavado do orgulho. Mais um mergulho da prepotência, mais um mergulho do coração sujo, mais um mergulho da mágoa. E Deus foi limpando, Deus mostrou para ele que o propósito de Deus ali não era curar ele da enfermidade física, mas era curar ele por completo, irmãos. E aprenda algo. Muitas vezes a humilhação que nós estamos passando em certos momentos da nossa vida, Deus usa aquela humilhação, irmãos, para nos exaltar, como foi dito, Mateus 23:12 fala, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quando Naamã tirou toda aquela capa, as pessoas que olharam com certeza julgaram, mas a hora que ele levantou do 7º mergulho, ele foi o quê? Exaltado, irmãos. Às vezes a gente não está entendendo a humilhação, mas Deus está trabalhando naquela situação, irmãos, porque tudo é da vontade permissiva do Senhor. Aprenda algo para nos exaltar lá na frente, irmãos. Mas nunca se esqueça, nós devemos nos gloriar em conhecer a palavra dele. Nunca devemos nos gloriar, irmãos, na sabedoria, na riqueza, no conhecimento. Lembra da pregação da Santa Ceia? Naamã, no começo, ele se gloriava. Eu sou o comandante. Porque eu tenho um exército. Aquela atitude que ele teve diante do profeta naquele primeiro momento, que ele se indignou com aquela palavra. Ele foi humilde? Não, ele não foi humilde. Mas, irmãos, Deus fez ele descer. Irmãos, ele se humilhou diante da presença de Deus. E Deus o abençoou, irmãos. Eu resumi assim, a cura de Naamã, o reconhecimento de Naamã e a gratidão de Naamã. Então, primeiro, Naamã foi curado. Aconteceu um milagre. A sua carne ficou limpa. Hoje, todos nós, quando nós nos achegamos ao nosso Senhor Jesus, quando nós andamos nas suas pisaduras, nós somos sarados de todas as nossas enfermidades. E o Senhor Jesus vem e faz tudo novo na nossa vida. Nova criatura, nova vida, novo pensamento, novo comportamento. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz, assim que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus fez tudo novo na vida de Naamã. Deus quer fazer tudo novo na nossa vida, irmãos. Começando com o novo nascimento. De dentro para fora, irmãos. Segundo, Naamã reconheceu que em Israel havia um profeta, porque diz segundo Reis 5,15, e eis que agora sei, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Um comandante do exército da Síria, que obedecia, o único que, ele só recebia a ordem do rei, irmãos. O resto debaixo dele era tudo o quê? Subordinado. Então ele se curvava para o rei da Síria. Ele sacrificava para os deuses da Síria. Ele foi um homem que ele se curvou para o Senhor dos Exércitos. Ele foi um homem que reconheceu que em Israel havia um Deus, um único Deus. E ele voltou, irmãos, para a Síria, reconhecendo e servindo a um único Deus, irmãos. E é tão surpreendente a cura de Naamã, que o próprio Senhor Jesus fala em Lucas 4:27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão o sírio. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que reconhecer, irmãos, o nosso Deus na nossa vida, irmãos. E terceiro, ele foi agradecido. A Bíblia vai dizer, segundo Reis 5, do 15 ao 16. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, e não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então a Bíblia diz que Naamã voltou lá e quis presentear, porque ele estava grato, agradecido o profeta, mas o profeta recusou. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Mateus 7:8 fala, de graças recebei, de graças deis. Mas olha a diferença, o servo de Eliseu, chamado Geazi, ele correu atrás de Naamã, irmãos, e ele pegou aquele presente que na verdade era para Eliseu, ele acabou pegando para ele. E a Bíblia diz que quando ele foi ter com Eliseu, com o profeta, ele era servo de Eliseu. O profeta perguntou, mas onde você estava? Ele, não, em lugar nenhum. O profeta falou assim, ó, porque desobedeceste, porque foste atrás daquilo que não era para ir, que a lepra de Naamã caia sobre você e toda a tua descendência. Irmãos, Deus deixa bem claro aqui, ó, quando eu obedeço e quando eu desobedeço a palavra de Deus. A Bíblia diz que na mesma hora, Geazi embranqueceu de lepra e saiu da presença dele. Olha o exemplo, irmãos, que nós temos. Vamos obedecer a palavra dele. Tantos lugares cobrando para pregar, cobrando para cantar. Ei, analisa, porque tem os profetas de Deus, mas também tem os profetas de Baal, irmãos. Como eu sei se é profeta de Deus ou de Baal? Palavra de Deus. Se o que sai da minha boca não é Bíblia, não é palavra de Deus, irmãos, eu te digo, aparta de mim. Mas o que tem saído da minha boca, se pela misericórdia de Deus, Deus tem usado a minha vida, é palavra de Deus, obedece, irmãos. Obedece, porque o que vai vir sobre a sua vida é bênçãos, é cura, irmãos, é tudo aquilo que você deseja. Mas sejamos grato a quem? Ao nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi por um alto preço que nós fomos comprados. Como eu fui comprado? Por aquele sangue vertido na cruz, irmãos. Às vezes, a minha fé, ela não avança. Eu fico oscilando. A Bíblia diz do coração de duplo ânimo. Ora aqui, ora lá, ora aqui, ora lá. Sabe por quê? Porque às vezes eu não sou grata ao meu Deus. Eu não sou grata àquilo que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Irmãos, nessa noite mergulha na palavra dele. Nessa noite vamos nos limpar de toda aquela lepra que está dentro de nós, que vai nos corroendo aos poucos.
Irmão, é tempo de descer, é tempo da gente se humilhar, é tempo da gente reconhecer aquilo que tem nos afastado do amor do Pai, da salvação. Assim, irmãos, como chegou um mensageiro e mandou uma mensagem a Naamã, Deus tem nos dado uma mensagem nessa noite. Deus tem usado os seus vasos, irmãos, para falar conosco. Precisamos descer, precisamos obedecer a palavra deles, irmãos. Sabe, às vezes as pessoas se achegam até nós e falam assim: isso que acontece na minha vida é porque Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não me ouve, Deus não me atende. Pega o seu problema e culpa Deus. Só que a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho naquela cruz, por mim e por você. E também diz a palavra dele que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Então vamos parar e pensar um pouquinho. A palavra, ela foi dada. Vamos trazer para Naamã. A palavra foi dada para Naamã. No primeiro momento ele não recebeu, mas depois ele recebeu a palavra, desceu e alcançou aquilo que ele desejava. A palavra está sendo dada nessa noite. Só que também existe uma palavrinha que fala do meu livre arbítrio. Nessa noite, nós estamos tendo o direito de escolha, de escolher obedecer ou não a palavra de Deus. Se Naamã, irmãos, não tivesse obedecido aquela palavra, com certeza ele teria morrido daquela enfermidade. Só que ele obedeceu. Se eu e você não obedecermos nessa noite a palavra dele, irmãos, o que vai acontecer com as nossas vidas vai ser culpa nossa, das nossas escolhas. Porque Deus não é injusto. A Bíblia diz que o amor, ele folga na justiça. Então, irmãos, nessa noite, vamos refletir de tudo que tem saído daqui. E nós vamos ou obedecer, ou pegar o nosso direito de escolha e falar: não, eu vou descer, eu vou me humilhar diante da presença de Deus. Ou, irmãos, a gente pode fazer como aquele jovem rico, virar as costas e ir embora triste e não obedecer aquilo que Deus tem falado conosco nessa noite. Então, o legado da mensagem nessa noite é momento de descer, é momento de se humilhar. Nós temos uma campanha em cima dessa palavra, irmãos. E se nós fizermos essa campanha de todo o nosso coração, quando ela terminar, nós não seremos os mesmos. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bênção, né? Não tem nem muito o que falar. Só quero fazer uma observação. Naamã mergulhou no rio Jordão. E o rio Jordão, a água lá é parada? Lá é água corrente, água viva. E a água simboliza a palavra de Deus. Então, a mensagem para a igreja hoje é: vamos mergulhar na palavra de Deus, que ali está a cura das nossas lepras. Mais uma coisinha. Muitas vezes a gente olha a lepra na vida do irmão, mas esquece de ver a lepra nas nossas. E a Bíblia diz assim, né? Ao invés de você olhar o cisco no olho do teu irmão, olha a trave que tem no teu olho. Amém, irmãos? Então, independente da posição social de quem você é, arranca suas vestes e reconhece a tua lepra diante do Senhor e desce, que Ele vai fazer o milagre na vida de cada um que se encontra aqui hoje. Amém?